Que eu trago da vida, desde sempre, desde a infância, desde que muito mais depois da imobiliária, né? Eu não estou nesse mundo para fazer só um negócio. Então eu preciso ter um cliente satisfeito, preciso ter um cliente que vai ficar feliz e realizado, não só porque a gente vendeu para ele, mas porque a gente entendeu a necessidade dele, É isso aí. porque a gente entregou o que ele precisava. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui com um entrevistado diferente, com um amigo, Samuel Salles, ele é da House Campolim. House Campolim é uma empresa muito conhecida aqui no mercado imobiliário de Sorocaba, uma potência, diga-se de passagem, e aí, Samuel Salles. Samuel, prazer ter você aqui. Conheci você há pouco tempo, mas já sabia da sua história, da história da empresa, que é muito consolidada no mercado, muito bem falada. Quando a gente fala consolidada, no sentido bom, e é o que eu ouço aqui, é por isso que eu estou convidando você para estar participando desse bate-papo nosso sobre empreendedorismo na área da construção civil, na área dos imóveis, aquilo que eu vendo aqui como projeto, como arquitetura, como decoração, e você vende na sua área como imóveis físicos, né? Que aí é o momento mais, eu entendo que é um momento muito, muito importante quando da aquisição do nosso cliente, né? E falando do nosso porque quando chega em mim já passou por você, né? Com certeza. Então é isso. Um grande prazer ter você aqui, Samuel. Marcelo, o prazer é meu. Você é uma pessoa que eu admiro. Eu falei, esse escritório que eu passo na frente, eu tenho o prazer de conhecer internamente hoje, mas eu sempre olhei e sempre vi os seus projetos, principalmente os comerciais aí pelas ruas, que sempre tem uma arquitetura muito bonita, muito peculiar, que chama atenção, que realmente traz uma notoriedade para o imóvel. Então, me sinto honrado de poder estar aqui e compartilhar um pouco. A honra é minha, então é recíproca essa história aí. A House, eu conheço, eu não sei há quanto tempo está a House Campolim no mercado. A House Campolim vai completar 10 anos agora em 26 de imobiliária. Pô, precisa fazer festa, hein? Faremos. 10 anos não é para qualquer empresa, né? Eu acho que tem uma da consolidação, né, da marca, né, que a gente fala, estuda marketing aí, que a gente sempre tá ativo nisso também. E sabe que esse período de 10 anos tem que ser comemorado porque é onde já passou por todas as dificuldades, a empresa já passou pelas dificuldades e se consolidou. Tá aí a House, que é esse exemplo, né? Eu acho que ela tem uma estratégia de marketing muito bom, não só de marketing, mas de venda realmente. Conheço a Simone, que trabalha com você, Simone Hartkoff. A Simone é nossa gerente, nossas gerentes. Ela tem um carinho muito grande minha prima, né? Mas ela atua muito bem no mercado, ela tem uma verdade, e é isso que eu penso quando o corretor de imóvel vem, eu busco sempre no olhar dele a verdade, porque ele, é o que eu estava falando no início para você, é ele que introduz ao nosso cliente a expectativa daquilo que eles buscam, né? Porque o cliente, quando chega para mim, a grande maioria das vezes, ele chega já com o terreno pronto. Então tá aqui, a fórmula do bolo tá aqui. E aí, em muitos casos, a gente tem que fazer um projeto adaptado ao terreno, falando de construção, de projeto de casa. O que eu entendo dentro da minha forma de pensar deveria ser um pouco diferente, mas eu entendo e gostaria de saber, vai ser uma pergunta aí. Se o arquiteto fosse consultado antes da compra do imóvel, do imóvel falou, seja casa, seja apartamento, seja terreno, porque nós estamos falando de alto luxo. A House Campolim, eu esqueci de falar, mas vocês trabalham no nível padrão alto luxo. É alto isso? Padrão, médio padrão, alto padrão, alto luxo, focado em condomínios. Isso, focado em condomínios. Focado em condomínios. O meu escritório também atende muito em condomínio, 80% deles, dos nossos clientes são de condomínios. Logicamente tem os comerciais, que nós somos famosos aí por comerciais também, porque o comercial é aquele negócio, né? Ele dá o impacto, ele mostra de quem é a assinatura e aí você desenvolve. E a gente eu gosto bastante do comercial. Mas voltando aí essa importância do arquiteto no início do sonho do cliente. Eu penso, se eu estiver errado, você pode, lógico, me explicar, eu penso que deveria ser o cliente buscando, antes da compra de um imóvel, ou da locação mesmo, nesse sentido, procurar o profissional, o arquiteto, vem aqui, ele vai contar a história dele, aquilo que ele busca, e aí juntos, o arquiteto com o proprietário,
vamos em busca da concretização do seu sonho, que é a aquisição do terreno ou do imóvel. Por quê? Porque eu tenho, dentro do meu conhecimento de trabalho, o entendimento daquilo que ele busca. E aí nós vamos juntos, para vocês lá. Eu sei que vocês são um pouco diferentes, vocês trabalham com uma qualidade a mais, que é entender, fazer basicamente essa fase do arquiteto aqui, tá? Mas eu penso que seria importante o arquiteto acompanhar essa escolha do imóvel. Não falo a compra, mas a escolha e a definição. Definiu, o arquiteto sai de cena, vocês vão fazer o negócio de vocês, a documentação, a organização, e é isso que eu quero que você explique, para depois voltar para o arquiteto esse imóvel. E aí sim, o sonho fechar a 100% tanto o conceito, quanto o pensamento, quanto a aquisição e as coisas acontecerem com nota 1000. O que tem de errado nessa forma de pensar minha ou não? Ou está certo? Como é que é? Acho que a sua forma de pensar, principalmente aplicado a terrenos, ela é ideal. Eu acho que o ideal, independente de se partir primeiro pelo arquiteto ou partir da imobiliária, é esse suporte técnico realmente de alguém especialista no assunto, do Márcio Pedrico, indo lá no condomínio e olhar o terreno, o que você quer fazer, onde que você quer seus filhos, qual que é o quarto, e aí conseguir ter essa contemplação, né, com certeza facilitaria o negócio e até depois a edificação da casa, porque daí o ajuste, né, é o que você falou, um ajuste fino, né? Às vezes ele sonha, eu quero uma casa térrea, mas o terreno dele tem uma topografia que não permite. Você vai ter que fazer uma sobradado, ou seja para baixo ou para cima. Isso. Então eu acho que principalmente o envolvimento do arquiteto no terreno, eu acho que é algo que a gente deveria estudar, até aproveitar esse bate-papo para a gente montar como é que a gente conseguiria alinhavar isso, né? Fazer isso funcionar, porque é raro chegar aqui para a gente. Chega lá de 10 projetos no mês, um vem com essa proposta. Eu gostaria muito que isso mudasse, esse cenário mudasse e encaixasse dessa forma. Eu penso que é um facilitador para a venda, é um facilitador na negociação, porque o arquiteto validou. Então, quer dizer, não está ali só o comprador, que é leigo na história, comprando. Não, ele já está levando com essa história da compra algo mais válido, algo já com consistência, para que não haja erros. Porque quando eu falo isso, eu já peguei casos aqui de cliente chegar com o terreno pronto, terreno, vamos lá, declive absurdo, lá de 6, 7 metros, 8 metros de declive. E aí hoje a gente pede um pouco de referência, né, para o cliente, porque a internet está aí, então ele já vem com umas fotos, eu gosto dessa casa aqui, como referência, não que aquilo vai acontecer lá como reprodução. É para eu entender, eu uso muita referência para isso, até falo para os clientes, referência eu uso para entender qual é a busca, não é isso que... Aí uma vez a referência chegou para mim, eu dobro e guardo o arquivo nas pastas e fica, porque eu vou criar algo personalizado. E aí essa referência chega para a gente, eu olho lá, essa referência, nossa, mas essa casa não tem a ver com o seu terreno, nada a ver, aliás, né? Não dá para fazer isso, então tá, eu tenho que partir do zero. E aí, ali nesse momento, eu já percebo que o sonho do cliente já desceu um degrau, porque a expectativa não vai acontecer com a realidade, porque são pratos diferentes, né? A base é outra, então nós vamos ter que criar algo com essa configuração do terreno, lógico. Não é uma adaptação em si, um projeto pensado para aquele terreno em função das informações que vêm dos clientes, mas esse pequeno desprazer já acontece. Se fosse o contrário, se tivesse uma consulta, olha, a casa que eu quero é essa aqui, um sonho, e aí sim a gente vai junto à house buscar esse terreno para que aconteça esse casamento de ideias, de sonhos e concretude, na verdade, do projeto. Né? É parte do nosso trabalho, né? Como eu falei, nós não somos arquitetos, até tem corretores que são arquitetos, mas na house não. Nós não somos arquitetos, nós temos uma certa noção. Isso. E nós fazemos perguntas, né, seria uma entrevista, para entender, da mesma forma que você vai entender, para entender o sonho do cliente, isso. Entender a necessidade dele, porque a venda do imóvel, eu sempre brinco, é diferente de uma venda numa loja. Você entra numa loja e fala, eu quero comprar uma Polo Verde. A moça falou, tá aqui a Polo Verde, olha, mas eu tenho uma branca em promoção. Eu vou levar a branca também. Isso. No imóvel, se o cliente chega falando, olha, eu quero comprar uma casa verde.
que eu tenho essas características. Fala, olha, eu não tenho a verde, mas eu tenho uma branca, que é característica totalmente diferente, mas está bem mais barato. O cliente não compra. Por quê? Não está alinhado com o sonho, com as expectativas. Então a gente trabalha muito com o sonho do cliente. Tanto que o nosso lema, né, o nosso, da House Campolim, o nosso sonho é realizar o seu. A gente costuma fazer perguntas, entender o que você quer fazer, como que você quer fazer, o que você precisa no terreno. Não é qualquer terreno. O cara chega, eu quero um terreno, quero construir uma casa de 300 metros, 500 metros, sei lá o quê, com piscina, etc, etc, no Alphaville. Aí você pega lá dentro da sua cartela de terreno e fala, esse terreno aqui, tá. Não é assim. Não é assim. Eu conheço empresas que trabalham assim. Por isso que eu estou falando com vocês e chamei vocês para isso, porque eu sei que vocês trabalham num formato diferente. É a avaliação do que o cliente busca, que é o que você vai indicar para eles. Com né? certeza. Dentro das necessidades, de orçamento. Fazer com que as coisas se encaixem dentro das expectativas. Não é isso? É isso, que eu acho que é igual com vocês também. O cliente fala assim, ó, eu quero fazer um sobrado maravilhoso, 5 suítes com piscina e tal, mas eu quero gastar 1 milhão, quero gastar 2 milhões. Fala, olha, para esse sobrado, a gente não consegue usar com essa verba. O que é o mais importante? É a mesma coisa, a gente acaba tendo esse encaixe dentro do que a pessoa busca. Eu acho que é isso. Aí eu falo da questão da honestidade da venda, porque existem vendedores de terreno, existem os corretores, existe a empresa consolidada, que é a House Campolim, que faz esse trabalho de suporte, tem esse trabalho de suporte para vender e colocar para o cliente aquilo que ele busca, dentro daquele perfil dele. Então isso eu acho importante, porque aí nós vamos falar de apartamentos, né? O cliente vai lá com você, normalmente ele não vem aqui, que é essa história. Seria muito importante passar pela gente para a gente fazer esse acompanhamento, até nos apartamentos, inclusive nas construções, nas casas prontas, porque a gente vai buscar fazer com que as coisas aconteçam com mais qualidade. Beleza. Não veio aqui, foi para lá direto, passou por vocês venderam, porque eu sei que depois vem a decoração, que é também um trabalho que a gente faz. Sim, com certeza. E a expectativa do cliente de novo, volto nas referências, nos sonhos, os que estão no consciente e nos que estão no inconsciente. O que é pior ainda, quando é no inconsciente, né? Porque daí ele vai até você, isso não é falado, mas é pensado. Tá na cabeça deles lá. Aí ele escolheu o apartamento ou a casa, 4 dormitórios, 3, sei lá o quê, garagem, etc, espaço gourmet, tal. Comprou a casa, aí vem pra gente. Tá. Estou com o elemento casa aqui, né? Aí eu trabalho em cima de uma planta, enfim. Eu vou pegar as informações. As informações já começam a conflitar com o que ele comprou. Porque faltou o inconsciente falar, né? Que normalmente não falam, ou fica ali, ou esquecem, ou sei lá, alguma coisa aconteceu. E aí você vai ter que fazer uma reforma para ele, se ele quiser, né? Que realmente aconteça o sonho, uma intervenção já nessa casa pronta. Coisas que eu não gosto. Se eu sou contratado para fazer decoração, eu vou fazer a decoração. Quando eu tenho que fazer alguma intervenção na construção, aí já deixa de ser decoração e nós vamos para uma arquitetura de interior. Muitos vendem a arquitetura de interior como decoração, são distintos, né? A arquitetura de interior é um arquiteto que vai produzir ali, vai fazer ajustes, tira a parede, abre parede, constrói alguma coisa, não sei o quê. Enfim, aí é a arquitetura de interior. E tem que fazer esse trabalho para poder adaptar ao sonho que não foi falado. E aí que eu falo, talvez do momento onde o arquiteto deveria sim participar da compra, não da compra, da efetivação da questão financeira, mas da apresentação e da avaliação e da análise, dando ali o veredito dele como profissional, conhecendo o sonho do arquiteto. Isso é uma coisa muito interessante. Aí é que nem falou, né? Esse nosso bate-papo, até para a gente entender como que a gente alinha. No caso de um terreno, acho que o cliente fez as primeiras visitas, talvez a gente fale, Márcio, quer vir, você quer mandar alguém do escritório para acompanhar uma segunda visita, 2, 3 terrenos que eles gostaram, para fazer essa validação. Eu acho que tá operacionaliza. Como abre porta para essa nossa parceria, nós temos essa parceria, e isso o nosso escritório está aberto para fazer esse tipo de coisa. Não é cobrado, não é nada, é mais um suporte, porque logicamente, né, que quando eu for fazer uma visita lá para a House, dando um suporte para um cliente de vocês, esse cliente já vai criar ali uma ligação com o profissional. E a partir dali, se tiver essa sinergia entre o profissional e o cliente, é muito difícil não acontecer o projeto.
certeza. Não vai ser valores financeiro que vai deixar de fazer ou não. Porque e eu levo isso para a sua área também, como pensando nesse ponto, que é a sinergia profissional do corretor para o cliente. Ele vai comprar independente do preço. Se ele tiver um bom atendimento técnico, né? Porque hoje as pessoas têm um atendimento comercial, que é o vendedorzão, né? O vendedorzão. Hoje eu acho que o vendedorzão deixou de ter a figura dele como especial. Eu acho que tem que aliar a questão técnica, o profissional vendendo. O profissional na área da corretagem mesmo, aquele que sabe falar, sabe vender, logicamente, e sabe entender o cliente. Quando a gente faz isso, o arquiteto faz, o corretor faz, está basicamente fechado o negócio. Aí são questões de ajuste financeiro, enfim, enquadrar dentro da questão, mas é um outro passo. Então isso que você falou é bacana. O nosso escritório faz sim esse suporte sem custo. Para que, quando tem esse suporte, chega para a gente mais fácil de trabalhar. Sim, né? com Do certeza. que você ficar dando voltas. Putz, eu vou ter que fazer uma adaptação. Eu odeio adaptação. Então nós vamos fazer as coisas acontecerem dentro de um passo correto. Tá? E se tem esse trabalho nosso no mercado, eu falo para o cliente, use. Pode procurar 20 terrenos aí, eu vou visitar os 20, não tem problema. Porque para mim é facilitador de trabalho. Com certeza, Né? com certeza. Nós vamos chegar em 100% de resultado, porque essa é a busca minha, busca de vocês, porque o cliente compra um imóvel seu, fala, nossa, comprei um terreno maravilhoso, comprei um imóvel maravilhoso com a House. Quer mais comercial que esse? Porque eu tenho uma frase que eu trago da vida, desde sempre, desde a infância, desde que muito mais depois da imobiliária, né? Eu não estou nesse mundo para fazer só um negócio. Então, eu preciso ter um cliente satisfeito, preciso ter um cliente que vai ficar feliz e realizado, não só porque a gente vendeu para ele, mas porque a gente entendeu a necessidade dele, é isso aí. que a gente entregou o que ele precisava. Eu acho que a palavra-chave dessa história é entender a necessidade do outro. E aí a gente leva isso para a vida, não é só para o nosso ramo comercial, para o meu na arquitetura, para o seu nas vendas de imóveis e locações, etc. Você entender o outro, compreender o outro, cara, nós vamos caminhar com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade, muito mais paz, né? Eu acho que é o que a gente busca, lógico. A gente está trabalhando porque a gente precisa, né? Sim, porque a gente gosta, porque a gente gosta e precisa. Eu na minha área, porque eu amo fazer arquitetura, você na sua área, como o seu mercado. Aliás, você vem há 10 anos, você está na House. A House. Você vem de qual área? Uma pergunta que a galera gosta de saber. Isso é interessante. Eu falei, qual é a sua trajetória? Como é que você chegou aonde você chegou? Primeiro, assim, como é que eu cheguei em imobiliária? Eu cheguei juntando dois sonhos. Eu sou um cara extremamente comercial, então eu tenho que estar na área comercial. E aí, assim, eu trabalhei na indústria, fui gerente comercial na indústria, tive base na indústria, multinacionais, mas eu falo assim, sua vontade comercial veio da indústria? Aí eu analisando, falei, não, veio da infância, porque meu pai é um negociador de gado. Olha. Eu desde criança trabalhei com ele no sítio, acompanhava, ele ia comprar gado, buscar gado, carregava no caminhão. E eu estava naquele dia a dia acompanhando os negócios que aconteciam com ele, com os amigos dele. Uma profissão dos primórdios aí, hein? E aí eu ficava com esse negócio que você vê a transação, você vê o negócio acontecer, esse crescimento. E aí fui para fazer faculdade, fui trabalhar na indústria, fiz carreira, fui muito feliz no meu tempo de indústria, foram 13 anos de indústria. Bacana. Você é de Sorocaba mesmo ou não? Eu sou de Pilar do Sul. Pilar do Sul. Já estou em Sorocaba há 22 anos. Opa. Já sou sorocabano praticamente. Legal. Meio a meio. Legal. E aí depois que eu saí da indústria, eu falei, agora eu quero empreender. Mas eu vou empreender aonde? E aí eu já construí algumas casas para venda. Tá. É um negócio que eu faço até hoje. Sofreu bastante. Então. Sofro até hoje. Sofro até hoje. Mas é muito bom. Eu gosto. Por isso que eu falo, construção sofre quando você está mal apoiado, né? Mal apoiado. Eu falo assim, parceiros. Né? Eu tenho um parceiro na área de imóveis. Eu tenho um parceiro lá do pedreiro, tenho da equipe da consultora. Você tem que estar aliado a boas pessoas, a bons profissionais.
Isso faz a Também diferença. leva para a vida, né? Leva para a vida. Leva para a vida. E isso faz sentido, porque quando eu comecei a construir casas populares, Minha Casa Minha Vida, lá na Zona Norte, e a pessoa que cuida para mim disso, que é o meu amigo, que é o Cícero, até hoje ele cuida para mim disso, já fazem 15 anos. Que legal. E é ele que, tudo dessas casinhas é ele que cuida, você compra, você vende, você construção, ele que faz essa gestão. E aí eu fazendo isso, saí da indústria, procurando alguma coisa na área comercial, durante uma mentoria o cara falou, por que você não montou imobiliária? Eu falei, imobiliária? Eu falei, é isso, é vendas no mercado imobiliário. Isso, é isso aí. Foi aí que surgiu. Aí. E você já tinha um conhecimento da construção civil, fica mais fácil ainda você tramitar nesse. Eu tinha conhecimento meio, né? da área comercial, que eu vim base na indústria, trabalhei tudo mais uma base da construção civil, juntou os dois. É isso aí. Eu acho que, na verdade, o mercado imobiliário, ele é o primeiro que acusa o nosso mercado financeiro, não é isso? Ele é para mim, assim, dentro do que eu conheço, também construo casas para mim, construo para locação, essas coisas. Você sabe a minha origem, não? Não. Dentro da arquitetura? Não. Que eu era antes de ser o que eu sou? Não. Eu trabalhei de pedreiro. Pedreiro? Meu pai era um construtor, um empreiteiro famoso, tal, aí em Votorantim. E quando ele veio a falecer, eu tinha 15 anos de idade, de forma bem resumida, sobraram 2 obras que ele estava fazendo, 2 ou 3. E aí fui com 15 anos, eu e meu irmão mais velho, e fomos, vamos acabar essas obras dele aí. Meu sonho era outro, meu sonho era diferente, cabeleireiro. E aí eu vou nesse segmento da construção civil, meio que para honrar o que ele sempre amou fazer, e aí eu me senti muito bem acolhido dentro dessa área da construção, e no meio desse caminho, agora eu preciso sair da obra civil diretamente e fui para a arquitetura, chegando onde eu estou aí. Isso há 25 anos. Há 25 anos eu deixo de ser empreiteiro e transformo na arquitetura. Mas isso é ótimo, né? Mas nunca deixei de construir para mim, cara. Sempre fiz. Ontem mesmo eu estava aqui na frente do estacionamento, o pedreiro está fazendo uma reforma aí no estacionamento nosso, que tem ampliação e tal. E aí fazendo ali Aí ele estava calculando. E esse pedreiro que está aí, interessante. Esse pedreiro trabalhou comigo há 25 anos atrás, eu e ele, assentando azulejo na casa de um amigo nosso aí. Estava conversando ontem a respeito. Aí peguei a colher dele, fiz um trabalhinho ali embaixo. Só para ver como é que estava. Para ver como você está indo na prática. Então, eu acho que é isso. Você tem que ter... Eu gosto bastante de conhecer a raiz das pessoas, de onde vem, até mesmo dos clientes, né? Porque chega a minha faixa de clientes aqui, não são velhos, é uma galera mais jovem. Eu acho que até por se identificar com o tipo de arquitetura que eu faço, tá? Sim, eu acho que é isso. E aí eu gosto de saber da história deles, até para montar essa história de vida deles, né? Do que vem, de onde eles vêm, por onde eles estão passando, né? E o que vai ser um dia, que é a construção da família, que chega aqui meio que fazendo o projeto já, ou tá grávida, ou tá meio casando, ou tá até meio separando, mas tá bom também, né? São os ciclos da vida, São os ciclos da vida. E é o ciclo que eu brinco no pessoal do mercado imobiliário. Samuel, o mercado imobiliário vai parar? O mercado imobiliário nunca para. Todo dia nasce alguém, todo dia morre alguém, todo dia alguém casa, todo dia alguém separa, todo dia alguém tem filhos, todo dia alguns filhos saem da casa. É isso aí. Então você tem esse ciclo. É isso aí. Esse ciclo. E Sorocaba te recebeu bem, né? Você chegou há 10 anos aqui, você pegou a cidade voando, né? Eu peguei, na verdade, como imobiliária, batalhei bastante nos primeiros anos, que foi bem na crise da Dilma, 2016. Foi bem na crise da Dilma. Bem aí, 2016, foi ali patinando, 2016, 2017. É que você também precisava imprimir um nome, marcar a marca House, né? Que era nova e na época era uma outra marca. Era uma marca anterior que virou House há 2 anos. Ela tem uma mudança de marca nesses 10 anos? Teve uma mudança de marca há 2 anos atrás, que aí se consolidou. Ela vem com uma franquia, não? Lá atrás ela veio com uma franquia. Agora você fez recordar. Era uma franquia e a gente ficou por vários anos e depois acabou não dando certo. Marca própria. Dando certo por causa da franquia mesmo, e aí a gente mudou para nossa marca própria. Mudou para sua marca e reestilizou o jeito de trabalhar. Na verdade, mudamos um pouco mais. A gente sempre trouxe a nossa cara, né? Como
Márcio Pedrico Arquitetura tem a cara do Márcio, nós sempre trouxemos a nossa cara. Junto com a Imobiliária depois de 2016, só para um pouquinho da trajetória. Sim. Em 2016 eu conheci a Sueli, em Tá. 2017 comecei a namorar, casamos em 2019. Que é a sua sócia que é lá minha hoje. sócia e minha esposa. Ela é sua chefe. Ela é minha chefe em casa e chefe do trabalho. Tá olha, certo. Até na terapia você fala, ó, chegou em casa, para de falar de trabalho. É hein? isso aí, é isso aí. Mas em 2020 ela veio trabalhar comigo. 2019, 2020 ela agregou. E 2020, na pandemia, surgiu a ideia do digital. E aí ela encabeçou essa área. Então, assim, todo esse marketing que nós temos é encabeçado por ela, veio do trabalho dela. A gente brinca que em 2020 era tudo pasto então, no mercado digital. Eu vou falar assim, eu conheci a House nesse momento, quando, há 2 anos atrás, aproximadamente isso, que eu conheci a marca. Nossa, que interessante. É uma linha de trabalho diferente, uma apresentação diferente, que traz, além de autoridade, né, que é muito falado hoje, traz uma linguagem nova, uma linguagem mais clara, uma apresentação, uma forma de apresentar projetos, casas e imóveis diferente, que hoje, basicamente, é o que está se fechando do mercado, né? Sim, tanto que a gente veio como referência no mercado do interior. Tá. Eu acho que muita gente hoje faz, a gente atualização, faz bem, né? Né? Atualização normal. Atualização, você tem que estar atualizado do mercado, seja ele de um sapateiro, até um pedreiro, enfim, tem que estar atualizado, tem que estar nesse porque é muito dinâmico hoje, né? É muito dinâmico. Você tem um profissional da área de mental, eu não vou saber, não vou lembrar o nome dele, que fala sobre a sociedade líquida. Hoje é tudo líquido, né? Esse negócio, o cara lança uma música aqui, dura um dia, já acabou, já não é mais isso. Nós, na arquitetura, ainda eu crio à mão, eu faço meus desenvolvimentos de projeto. Sei que profissionais hoje trabalham diretamente no digital. Tem prós, tem contra. No meu também tem prós, tem contra. Criar à mão, enfim, não sei. Aí cada um decide, cada um trabalha e tenta chegar no seu limite, ou no seu, se existe limite, né? Então essa sociedade líquida é muito complicado, porque você tem que estar atualizado, você tem que estar no mercado, você tem que estar pensando o que vem de novidade, como propor novos negócios, como apresentar de forma diferente. Hoje, que é como você falou, a forma de apresentação sua, eu ainda vejo um pouco diferente dos demais que eu conheço. Por isso que você está aqui. Porque eu vejo que tem mais, como que eu posso dizer uma palavra mais assertividade. Eu vejo uma apresentação da Sueli fazendo, eu faço uma leitura diferente ali do que é verdade. Quando eu falo da apresentação, é apresentação verdadeira, aquilo que você está vendo na imagem, porque aí a gente tem um olhar diferente, né? Eu, como profissional, eu vejo que o corretor está apresentando nos vídeos, aqueles negócios de sistema de apresentação, drone, não sei o quê. E o que é falado ali, eu estou vendo lá na imagem. Eu tenho esse olhar mais para o que... Você tem um olhar arquitetônico, isso, né? Você já bate eu estou olhando além do objeto principal, que ali, no caso, é o vendedor. Para mim, o objeto principal está atrás, está no cenário. Então, eu vejo e essa fala que está ali está acontecendo lá atrás. Muitos. Você olha e não é isso que está acontecendo. Se o cara está falando ali, vai... né? Olha, um revestimento de primeira qualidade, você olha que não tá tudo ondulado, tal. Então esse é o olhar técnico. E aí eu vejo que o cliente traz isso para mim. Mas olha, tá vendo? Eu vi isso aqui do apartamento, o cara falou, putz, mas não, vamos lá visitar. Falou, olha, de verdade, né? A gente fala até levando para o ramo de automóveis. Antigamente você via lá fotos, né, no jornal, né? Foto do carro, não sei o que, você olhava na foto, não tem nada a ver essa foto aqui com o que está de fato real. Então aí você vê o carro lá para comprar, putz, perdi viagem, vim lá de Sorocaba, fui até Piracicaba e não é nada disso. E a venda de vocês é exatamente isso, você faz o vídeo, né? As fotos, o vídeo, basicamente os vídeos, né? Que traz essa realidade e esse desejo, você alimentar o desejo do seu cliente, né? Através daquela venda, através daquela fala, porque é um momento importante que ele está olhando.
né? O que está sendo falado, tal. Então isso é bem bacana. Eu gosto bastante disso. No meu caso, eu apresento depois de pronto, né? Fizemos o projeto tem as fases dele aí, né? As cenas, né? E aí quando está pronto para inaugurar ou para o cara morar, a gente vai lá e faz todo o vídeo de apresentação e aí vai divulgar o nosso trabalho, daquilo que foi feito já. Então, você não, pega esse material que eu finalizei e vai vender. E vou vender né? aquilo. Você vai fazer o comercial da venda, o meu comercial para vender o Márcio, não para vender aquele projeto, porque aquele já foi vendido, né? Sim. É muito bacana, eu gosto bastante. Hoje a facilidade da internet nos traz isso, né? Traz, ela conecta com pessoas do mundo inteiro, né? Conecta com pessoas, com celebridades, com tudo. A internet, ela quebrou barreiras, né? Sim. Por isso que eu falo que esse 2020, esse trabalho que a Suelen começou a fazer, foi isso que rompeu a nossa barreira. Sim. Foi isso que fez a gente crescer, lógico, com um trabalho sério, com um trabalho duro, constância, consistência, mas isso que rompeu... Você tem uma equipe enorme, né? Temos. De suporte, de venda. Temos equipe jurídica, temos equipe comercial, marketing, corretores, gerentes. Porque vocês trabalham com venda de terrenos, imóveis prontos e locações também. Quando você fala locação também de condomínios de alto padrão. Médio, alto padrão, alto luxo. Tá, comercial vocês não atuam. Comercial a gente não atua. Só é focado, e é isso que é bacana, né? O meu pai falava, quem vende tudo não vende nada, né? E isso aí foi numa consultoria, uma mentoria em 2018 que ela abriu nossos olhos, né? Porque assim, não tem nicho errado. Eu vou fazer projeto só de comercial, vou fazer projeto só de condomínio, vou fazer projeto só de rua, só de popular, é a mesma coisa na imobiliária. Sim. Vou vender só lançamento, vou vender Minha Casa Minha Vida, vou vender condomínio. Não tem o certo e errado. Tem aquilo que você define como seu nicho, se especializa especialidade e foca. naquilo. O nosso escritório também, atende na mesma linguagem sua, é alto padrão, alto luxo. Eu sei fazer projeto de baixo padrão? Lógico que sei, né? Mas não é o meu foco. Porque você ganha mais? Não é nem por isso. Não tem a ver com ganho, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com foco, com especialidade. Então eu tenho certeza que se eu sentar para fazer um projeto, fizemos agora para um evento do Lago Azul, lá, que vocês me colocaram lá, inclusive, são 3 projetos que nós fizemos lá, de altíssimo padrão. Uma casa de 1.300 metros, super casa. A elaboração desse projeto eu faço com muita facilidade. Se me trouxer um projeto pequeno, de baixo padrão, eu vou apanhar para fazer. Porque eu vou ter que estudar isso. Eu vou ter que voltar a me especializar num entendimento disso para poder projetar. Não é só projetar para projetar, né? É verdade. Por exemplo, eu falei, né, que eu tenho uma empresa separada tenho 2 empresas que eu faço investimento imobiliário, uma no padrão popular e uma no alto padrão. A do padrão popular, eu sou só investidor. Eu tenho, por exemplo, o Cícero lá, que ele constrói para mim, que ele cuida para mim, e ele gerencia as imobiliárias especializadas nisso. Sabe, mas você tem imobiliária, você paga, como eu falei, eu pago com gosto. Eu não vendo, não anuncio, nem cadastro na minha imobiliária. Eu não sei vender aquilo. O trabalho que vai ter para me vender aquilo. Eu sei que se eu perguntar para você, quanto custa em média hoje um terreno em tal condomínio de alto padrão? Você vai me responder de pronto. Se eu perguntar para você, um terreno popular no bairro tal, você não vai saber. Eu não vou saber. Porque é especialidade, né? Márcio, quanto custa hoje uma construção alto padrão num condomínio X? Porque isso muda também, né? O que eu vou construir num Alphaville, com o mesmo dinheiro, eu não vou construir num Lago Azul. Mas mudou, o terreno é mesmo, a terra é mesmo. Eu sei que a terra é mesmo. Mas envolve distância, envolve o sistema da portaria, tudo isso envolve, vai impactar. Quanto tempo demora para o cara liberar Porque o cara vai vender para você diferente. Eu tenho que entregar lá no Lago Azul, aquela portaria é chata, ou não, é difícil de entrar, não sei o que, vou perder. Ele vai aumentar o custo dele. Você quer um exemplo disso? Fazenda Boa Vista. Eu atuo na Fazenda Boa Vista. Estou desenvolvendo um trabalho lá, somos especialistas lá, estamos batalhando bastante lá. E aí tem um construtor, já tornou até um amigo, né? E ele contando, ele ficou 2 anos construindo a casa dele lá, ele ia todo dia acompanhar a obra. Falava, Samuel, às vezes o prestador chegava às 7 horas da manhã na portaria, ia chegar 10, 11 horas na minha obra. Porque vai onerar. Eu sei, porque eu faço projeto lá, quando tenho que... vou lá visitar um projeto na sexta-feira. Não, na sexta eu não vou, nem me chame porque eu não vou. Já começo por aí.
Então, vamos lá, na terça-feira eu vou visitar um projeto meu lá no Boa Vista, beleza. Qual horário? Às 3 da tarde. Então, eu já saio daqui 11 horas, 11h30, meio-dia, e vou para lá, esqueço o dia. Por quê? Porque eu sei que eu vou tomar uma canseira naquela portaria, eu vou tomar uma canseira lá dentro, vou tomar uma canseira para sair. Isso tudo vai gerar custo. Isso tudo é custo. Time is money, não é isso? Exatamente. Então por isso que eu falo, eu tenho o Alphaville, eu tenho o Lago Azul, nós temos o Fazenda Imperial, tem os condomínios aí, cada um vai ter um custo de obra diferente. Esse negócio de por metro quadrado, isso me deixa louco também. Porque o metro quadrado é uma excelente referência, mas não é a única. Não é a única. Eu falo na venda dos imóveis, às vezes precificação de imóvel. O proprietário falou, não, aqui na média do Alphaville estão falando que é tanto o metro quadrado. Eu falo, olha, o valor do metro quadrado é uma excelente referência, mas ela não é a única. A gente tem que entender o metro quadrado, tem que entender o teto dos valores aí do condomínio, tem que entender como é que está o imóvel, a qualidade, o acabamento. Tudo isso vai compor como é que estão os seus concorrentes que foram vendidos. Olha, para precificar a sua casa, tem uma casa, e aí é o papel do especialista, de conhecer o condomínio. Fala, olha, tá vendo aquela casa naquela rua ali? Aquela casa foi vendida por tanto. Independente se foi nós que vendemos, foi outro. Eu sei. Isso. Tá vendo aquela outra casa? Foi vendida por tanto. Na área, você sabe aquilo ali? Então eu sei dizer com propriedade, falar, sua casa vai vender na faixa de tanto. Isso. Essa orientação especializada, né? E aí, lógico, o proprietário é dono, ele vai definir, eu aceito, não aceito, não, faço ou não faço. Olha, vai vender por 100, mas eu quero 8. Tá bom, então nós vamos colocar, sabemos já desde o patamar inicial que vai ter uma dificuldade na venda. Sua casa tem elementos para isso? Tem, tá tudo certo, mas, né? O que acontece muito aqui também, olha que interessante. Vamos falar do condomínio aí, do Fazenda Imperial. Você falou de teto, né? Teto de venda. O que é? O teto de venda para o nosso cliente entender, é o limite. Quais são as casas mais caras do condomínio? Isso, esse é o limite. Então, chega clientes aqui, porque são 25 anos de história, né? Então chega de tudo quanto é jeito, né? Tem história para fazer livro aí, né? Aliás, você deveria escrever um livro, né? Vai sair um documentário meu, agora nos 25 anos do meu escritório, um documentário que está sendo feito até para o meu filho, que é cineasta, a história da minha vida, os 25 anos aí, e vai contemplar bastante coisa. Eu acho que tem material para isso, né? Que legal. Vai ser lançado... Depois já transforma isso no livro. Isso, vai ser lançado no aniversário nosso, vai ser em janeiro agora, um evento, vocês estão convidados já desde o início. Obrigado. Onde vão estar os melhores, acho que assim, os que mais fizeram parte da história Márcio Federico Arquitetura. E corretoras, a sua empresa faz parte da minha história de vida e vai estar lá para ajudar a contar esse ato da minha vida, né? Porque a vida da gente desse ato, né? Ato 1 do seu nascimento, ato 2 da juventude, 3, enfim, vai até lá o ato final. Até o ato final, até né? O ato final, o ápice. Então essa é a nossa história aí. Voltando a falar dessa questão, o cliente chega para a gente com um sonho dentro desse Fazenda Imperial, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Então temos lá um limite. Olha, casa aqui até 10 milhões está tudo dentro. Um exemplo. E aí ele começa a fazer o projeto, e aí, aumenta aqui, aumenta ali. Eu já no meu pré-cálculo da criação, falando, essa casa está ficando além do limite desse condomínio. Aí eu vou lá sinalizar para o cliente, né? Já teve diversos casos aí. Tem até de um cantor famoso aqui em Itu que nós fizemos um projeto e falamos isso para ele. Ele é um grande amigo meu aí, tá sempre em casa, enfim, a galera conhece aí. Falou, olha, aqui essa casa que você está falando já passou, já está quase o dobro do limite do que vai acontecer, do que acontece comercialmente ali. Essa casa não é para venda, eu sei que não é para venda, é para você morar, mas eu tenho que sinalizar para você. É isso mesmo que você está buscando? Porque depois, quando você quiser vender, você perdeu dinheiro, porque você não vai pegar, vale 20 milhões, não vai valer sozinha, ela não vai valer nada. Está em condomínio errado. Se a gente pegar esse mesmo aqui e levar para um Boa Vista, aí está tudo certo. Então isso a gente sinaliza, esse é meu papel, quando do projeto. Mas esse caso dele, por exemplo, depois eu falo o nome, é o Daniel Cantor. Tá? Fizemos o projeto, mostrei para ele, não, quero, isso mesmo, tá bom. Gastou lá, faz uns 8 anos isso. Gastou próximo de 15 milhões. Falei, você não vai conseguir vender? Não, mas não vou vender. Ele terminou a casa, nem morou, né? Porque ele ficava como casa de passagem, ficava um pouco aí, por função dos shows, né?
Vamos vender essa casa aí. Conseguiu vender a casa dele pro Gustavo Lima. Eu ia falar isso, pessoal, porque ele vendeu porque ele tá no meio. Aí ele veio e falou, tá vendo? Você falou que não ia vender. Eu falei, mas aí você vendeu pra bobo, né? Aí o Gustavo vendeu acho que pro empresário dele, no rolo que ele fez aí. Ele acabou passando a casa do sítio ali? Isso, essa mesmo. Acabou passando. Assim tudo bem, mas é 1 em 1 milhão, né? Mas esse sinalizador a gente faz bastante aqui. Faz bastante porque eu acho importante, porque o cliente vem, não quero vender, mas um dia vai vender. Ou ele vai morrer, o filho vai vender, e esse mico vai ficar com alguém. E é um mico que eu não gosto de deixar, porque na verdade o mico acaba no meu aqui, né? Falou, porra, o Pedrico devia ter me orientado nisso. Esse é o meu papel. Eu acho que casa muito com a sua história também. E se sabe que você falou uma coisa que às vezes já aconteceu várias vezes, e quando é cliente conhecido, falar, comprei um terreno, eu vou construir. A hora que você estiver com o projeto, antes de aprovar o projeto, me manda para eu dar uma olhada. Qual o sentido? Eu não vou apontar o trabalho de arquiteto, porque eu não sou arquiteto. Eu vou olhar o lado comercial. Isso. Falar, essa casa é vendável, mas eu não quero vender. Mas daqui 20 anos, se você quiser vender essa casa, é vendável? Tem que ter perfil. Para essa casa ser vendável, por exemplo, você precisa colocar mais... por exemplo, essa casa, para o tamanho que você está fazendo, ela precisa ter 4 suítes. Se fazer com 3, ela vai ficar uma casa cara. 3 suítes. Então, eu pontuo. Eu sempre peço ao pessoal, me manda aqui que comercialmente eu dou uma olhada. Esse trabalho eu faço aqui muito. O cliente, estou fazendo agora, lá no Lago Azul mesmo, no 2, né, no Novo. O cliente quer, mas uma quarta suíte. Eu falei, cara, uma casa de 800 metros, quase 900 metros. Se você não tiver, tem que ter 5. Se você não tiver uma suíte superior, 4 em cima e uma embaixo, para ser esse objeto, né, a putz, do desejo, um dia eu vou envelhecer e vou ficar embaixo. Esse é o caminho correto. Aí o cara queria 2 vagas de garagem. Eu falei, mas nem comece. São erros fatais que a gente não pode, eu como profissional e você como também da área, não podemos deixar isso acontecer. E isso faz parte do nosso, pelo menos do meu trabalho faz. Então, da minha forma de entender projeto, entender arquitetura, faz. Então, mas é isso que faz a diferença. Esse trabalho que você faz a diferença. Você sabe que em alguns casos aqui a gente até faz o projeto. Mas eu não tenho dinheiro para construir uma casa, vai aumentar 100 metros, sei lá o quê. Mas eu penso num projeto já para uma ampliação. Quando esse camarada for vender essa casa, mesmo que ele não queira, e surgiu, vou vender, quero vender, separou, quero vender, pronto. Ele tem essa facilidade na manga, né? Falou, putz, e agora? Mas você não precisa construir, mas você fala para quem... Seu corretor, que existe um pensamento ali já para isso. Igual o elevador, né? Você não precisa entregar casa com o elevador, mas eu considerei nesse espaço para colocar o elevador na casa. A grande maioria dos meus projetos, a casa está pensada, nem falo para o camarada, nem falo para o cliente, porque se eu falar, de repente é um cisquinho que fica, mas eu não quero, acaba inviabilizando até o projeto como um todo. Está pensado. Muitos desses projetos, hoje, os clientes, vem aqui, falou, pô, preciso falar com você. Sabe, eu queria colocar um elevador. Será que dá? Puta delícia, já tá pensado. Aí eles falam, pô, você é inteligente. Tá vendo? Seus 25 anos de experiência estão fazendo toda a diferença. É isso. Lá no começo, não, tem um monte de erro. No começo da gente, a gente erra, vai errando. E eu acho que vou continuar errando, mas esses erros são sempre aprimorados num próximo projeto. Né? Por isso que eu faço para mim mesmo, projetos para eu vender, para eu alugar. Eu gosto bastante de alugar, então eu faço projetos que são pilotos para mim ali. A minha casa, por exemplo, é uma casa diferente, é uma casa que eu fiz para mim, mas com buscas ideológicas de arquitetura diferente. São testes, né? E ali errei, acertei, e vou corrigindo para o outro, sempre um projeto do outro. Por exemplo, né? As pessoas, qual o seu melhor projeto? Essa é a pergunta que sempre tem aí, né? Meu projeto é sempre o último, o que eu acabei de fazer ali. Esse é o meu melhor projeto. A sua casa, a minha casa, não é o meu melhor projeto. Porque ela já vai ter lá seus 7 anos, 5 anos. Deixou de ser há 7 anos atrás. Naquele momento era o meu melhor projeto. Então, com isso eu consigo agradar gregos e troianos, né? Porque é sempre o último cliente que acabou de sair da minha sala. De fato é uma verdade. Você trouxe todo o conhecimento, o que você acertou, o que você errou, aqui eu já vou acertar diferente. Eu comecei a fazer um projeto essa noite aí para um projeto com um cliente que eu vou apresentar. Esse é o meu melhor projeto, tá lá no forno, tô pensando nele, colocando em cima dele tudo que eu
que eu tenho de bagagem? Os 25 anos de bagagem como arquiteto e mais os 15 lá de... Já contei minha idade aí, né? Que eu atuei como pedreiro na área de construção jovem, civil. jovem. Então, ali está a soma de tudo isso, o resultado da minha história. E é isso, é que você leva para sua área, erros em venda. Puta, cometi um erro com um cara lá. Hoje eu não vou cometer mais, porque eu já sei o que... É que eu falo para cliente, falo para o pessoal daqui, não somos perfeitos. Nós sempre buscamos o melhor, temos a intenção de fazer o melhor. Vamos errar, vamos corrigir, e o problema não é errar, o problema é errar, corrigir rápido e não repetir o erro. Errar pequeno, corrigir rápido e não repetir o erro. É isso aí. Qual é a maior dificuldade que você encontra na sua empresa para uma venda de uma casa? A maior dificuldade que nós temos hoje numa venda de uma casa por mais que a gente vá identificando o sonho do cliente, é encaixar o sonho dele dentro dos imóveis disponíveis. Porque mesmo quando ele vem aqui com você, você faz o projeto com ele, tudo que ele pensou, normalmente quando a casa ficar pronta, ele vai entender que aquela casa está atendendo 80%, 90% do que ele queria na construção. E na compra da casa também vai estar 70%, 80%. Então, é entender o que é a prioridade para ele, para que ele abra mão desses 10, 20, 30% e foque no que é essencial. Sim. Então, é uma venda de emoção, como eu falei no começo. Emoção, pura emoção. Então, de entender o sonho dele, qual a dor, o que incomoda ele, o que ele quer realizar com essa casa, o que ele projeta para isso, para a família, para os filhos, para conseguir direcioná-los para casa. Qual é a maior busca hoje no mercado imobiliário? Quando chegam para você? Terreno, casa para alugar, casa para comprar, apartamento? Qual é na nossa imobiliária é casa em condomínio. Casa em condomínio. Casa em condomínio. E na segunda escala? Na segunda escala vem terrenos e apartamentos. Terrenos e apartamentos. Hoje 80% das nossas vendas são casas. São casas, 80% 70%, 80% são casas. Terrenos? E aí vai ficar 10%, 15% para terrenos. Interessante, né? Interessante. Porque aqui a busca é sempre, lógico, o cara vem com o terreno. Ele vem com o terreno para fazer. Assim, apartamentos, comprei um apartamento, é bem menor, bem menor. Mas eu acho que a tendência é aumentar, porque o mercado de apartamentos tem muito em Sorocaba, não tem? Tem, está crescendo muito E de onde vêm essas pessoas para morar nesses apartamentos? Tanto do apartamento como as casas são os jovens que estão crescendo na vida, que estão casando, que estão crescendo carreira, porque a vida é cíclica, né? Então você vai crescer, casar, você vai para um apartamento menor, depois você vai para um maior, depois você vai para uma casa, aí sua família vai crescer, aí talvez você vai para uma casa maior, depois seus filhos casam, saem, daí você volta para uma casa menor, você faz o ciclo inverso. Eu tô nessa batalha, cara. Eu tô lá, fiz uma casa, minha casa tem 800 metros no condomínio aqui de Sorocaba. Meus filhos ainda são solteiros, só que um é formado em cinema, eu cineasta aí. Maurício tem um apartamento que eu comprei em São Paulo para ele, tá lá. Finalizamos o projeto dele, contratei um arquiteto muito bom, conhece? Márcio Pedrico. Márcio Pedrico, ouvi falar. Pô, mas deu trabalho esse cliente. Referência Sorocaba. Esse cliente me deu trabalho. O que mais me deu trabalho foi meu filho. Pô, mas foi o seu filho ou foi o pai dele que deu trabalho para você? Não, meu filho mesmo que me dá trabalho, né? Pô, porque é muito exigente. E aí você defendeu o projeto para um filho, mas tá bom. É uma argumentação diferente. É uma argumentação diferente. Mas ficou lindo o apartamento, até vai ser divulgado agora nas mídias aí, muito bonito mesmo. E você já divulga quando você finaliza o projeto, você faz a renderização, ainda mais com a IA agora, ou só depois você finaliza fisicamente? Para divulgação do projeto como um todo, só depois de pronto mesmo. Porque mesmo com IA, com essas coisas que agora renderiza, você pode colocar até seu filho dentro do apartamento. Dá para colocar, mas eu acho ainda, né? Eu não sou resistente ao IA, o IA tá aí, tem que ser usado mesmo, toda a ferramenta tem que ser usada, a gente está usando aí nas nossas... Não na criação. Na criação eu não sei, eu tenho minhas sérias dúvidas com relação à entrada do IA na criação. Porque, como eu disse, eu venho de uma escola diferente, eu venho de uma escola de criação manual e tal. Não sei, eu tenho essas restrições. Mas ela me ajuda muito na questão da apresentação, do que o cliente quer ver. Por exemplo, hoje a gente tem uma tela aí embaixo, que foi colocada uma tela de apresentação gráfica manual, eu desenho a mão pro cara, já transformo ali, enfim, isso acontece. Mas a criação tem que vir do coração, no meu caso, eu tenho que sentir,
como é que funciona essa questão da criação, né? Da minha história do momento criativo tão falado aí. Eu recebo as informações, enquanto estou recebendo, eu já estou produzindo. Eu já estou produzindo e idealizando aquilo que o cliente está buscando. Em alguns casos, quando eu estou muito assertivo naquilo que ele está me falando, eu me levanto, vou à tela e já crio um sketch ali, um desenho do que ele está pensando, para ver se de fato é aquilo. 98% é assertivo, tá? Então isso é bem bacana, sinal que eu estou entendendo o que o meu cliente está passando. Esse é o primeiro passo do momento criativo. Depois ele vai embora e aí eu, juntamente com essas informações e com o apoio da minha equipe, vou desenvolver o projeto, vou estudar e desenvolver esse projeto. A partir daí é executar. Aí sim entra o IA, nesse momento do executar. Transformar os meus traços naquilo que é o projeto como concepção. Sim. Aí eu acho que o resultado vem, eu digo assim, depois ele você terminou, aprimora. aprovou, o projeto tá tudo certo, que você vai fazer aquela renderização, aí você já fazer uma arte visual e já começar a divulgar ali. Não começo a divulgar porque eu tenho medo que isso não aconteça na execução. Porque muitos clientes vai querer economizar aqui, vou querer economizar ali, e aí começa a criar aquela mudança do projeto laranja, ou projeto a melancia, vai virar num abacaxi, sabe? Então eu batalho, eu vou dia a dia pautando dessas informações para o cliente para que ele conduza aquele projeto até o final. Porque se ele fica vendo, ele vai cansar. Ele vai chegar lá, ele vai querer modificar. E quando ele vê no nascimento do projeto, nas apresentações, e depois ele vai deixar de ver aquilo e começa a vivenciar a obra. Agora, se ele tem algo muito real, ele vai cansar. Putz, eu não quero mais essa janela. Esse desenho aqui já me cansou, não sei o quê. E aí começam as mudanças. E essa mudança os projetos meus, na realidade, eles têm eu tento trazer para os meus projetos a questão atemporal. Né? Não uma casa datada, não um projeto datado de 2000, de 2020. Essa casa é 2020, não. Ele vai ter esse projeto dele hoje, e até brinco é uma realidade, quando ele começar a construir, lá no finalzinho ele vai começar a ver outros projetos que começam a trazer aquela linguagem, começar a nascer. Então, quer dizer, é um projeto mais evoluído, por isso o meu trabalho, por isso que eu penso, por isso que eu tento sempre estar aprimorado, sempre estar, lógico, estudando, viajando, que é o meu alimento é viagem. Um alimento bom, né? Esse é um alimento bom, eu gosto, hein? Mas é um alimento que me faz pensar novos projetos, o que eu trago da Europa, o que eu trago de outros países. Que tal a arquitetura moderna? A moderna é a que a gente chama de contemporânea. Contemporânea, a contemporânea, onde é que está mais em alta no mundo? Vamos lá para o Japão. No Japão. Lado de Japão, que são os arquitetos mais assim agressivos e ultramodernistas, né? Que seria a contemporaneidade aí. O moderno é anos 50, anos 60, isso é o moderno, que há uma confusão, né? Por isso que eu estou perguntando, até para vocês... Porque o cliente chega chega aqui... Fala os tipos de arquitetura de casa, até para depois eu vou O cliente chega aqui, eu quero uma casa moderna. Se eu traçar uma casa moderna para ele, vai ser o Art Nouveau lá de... A casa com telhadinho é moderna, é clássica? Clássica. Aí vai para uma linha mais clássica. Aí tem a neoclássica. A neoclássica tem aqueles traços, tipo, onde vem o travertino romano, as pilares neoclássicas. Aí tem a arquitetura aqui do Brasil, que é mais a rococó aí, que é a mineira, né, tal, que não é muito usada aqui na nossa área. A moderna, a modernista, que são épocas diferentes, moderna anos 50, modernista 1970, e aí a gente entra numa evolução já do contemporâneo, dos anos 80 para frente. Só que nos 80 ficou aquela história da arquitetura americana, né, que vem... as faixas, as casas com telhados aparentes, várias águas, aquela coisa que me dá até arrepia de pensar o trabalho que dá isso, né? Tanto para executar, que não existe mais mão de obra, quanto no projeto desenho, que também não existe mais mão de obra do desenhista, né? Aquele cara mais detalhista. Vai calcular o telhado. Calcular telhado, putz. E o cuidar, né, da casa, né? Então, essa arquitetura aí durou dos anos 90 até 2000. Essa americana, vamos dizer, monte telhado. Isso. Aí as que tem ainda hoje são as neoclássicas, né? Que são as mais robustas, né? Que são casas mais caras, enfim, porque mostram o telhado.
tem um trabalho melhor e maior de qualidade profissional. Aí entra as casas que a galera fala que é moderna, que são as casas cubos, as cubistas, aquelas casas mais... que é uma arquitetura dos anos 70, com uma tradução trazida para uma modernidade, para uma contemporaneidade, com traços mais vidro, mais paredes retas, alguns chamam de casa caixote, né? Caixote. Eu acho assim, resumindo, a casa tem que ter cara de casa. Você tem que olhar para ela, quem tem que olhar para ela, na realidade, é o dono dela. Olhar para ela e se apaixonar por ela. Essa é a minha casa. Isso é gostoso. A essência daquilo que está no coração dele ser transmitida na casa. É isso que eu falo como importante, e me arrepia falar porque eu tenho que ter essa facilidade de entender o cliente que vem com esse coração dele, e eu tenho que pegar o coração dele e transformar, porque a minha casa não é a dele. Aquela casa produzida, aquele projeto é dele e da esposa dele e dos filhos dele. Ah, mas será que vai ficar legal? Vai ficar legal para quem? Para vocês, tem que ficar legal para você, você que tem que gostar, né? A visita, ela vai chegar na sua casa e, a princípio, para você, ela vai falar, nossa, que linda. Mas talvez para ela não, porque não é ela que sentou na minha frente e descreveu o sonho, né? Aquilo que ele quer viver com a esposa dele, os momentos que eles querem viver ali. E tem um outro ponto ainda, hein? Que quando a pessoa vem e faz a casa, eu fiz uma casa lá no ano passado, 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e eu quero fazer uma hoje, uma igual. Não faça, não caia nesse erro. Aquela história era aquela história daquele momento. É igual você vê as casas de 20, 30 anos atrás, que tem os patamares, né? Isso. Que era moda na época. A minha casa, a primeira casa que eu fiz em Votorantim, que eu casei, ela tinha vários níveis, telhado aparente, etc. Tá lá para vender com vocês, inclusive, viu? Essa casa tá com a Simone lá. É uma linguagem diferente. Uma casa dos anos 90. Assim, eu brinco com os meus clientes quando eu estou falando de precificação, de mercado e tudo mais, né? Que casa, em certo ponto, ele segue a linha do carro. Como assim, Samuel? Uma casa dura 100 anos, dura 200 anos, dura quantos anos for necessário. Porém, por mais que a gente coloque uma arquitetura mais atemporal, ela tem algumas coisas que ela, com o tempo, ela deprecia de valor. Não que a casa tá ruim, que o estado dela, que a qualidade dela é melhor ou é pior do que uma casa nova. Isso. Mas eu falo para o cliente, olha, se comparar um carro, uma BMW 2020, uma 2025, as duas te levam no mesmo lugar, mas o preço de uma é diferente da outra. Sabe o que está datando casa hoje? Eu vejo bastante isso acontecer. Casas com estilos contemporâneos, neocontemporâneos, que é essa que a gente está vendo aí. Essas retas, linguagem mais reta, não é casa caixote, linguagem reta, vidros, e aí as pessoas, os profissionais estão colocando a pedra moledo. Datou. Gosto, hein? Então, mas datou. Quando você coloca um elemento de data, que é o que está acontecendo agora. Lembra da canjiquinha? Canjiquinha. Pedra-ferro. Pedra-ferro, ela vem marcando. Então, esses elementos de revestimento, que é o que data o imóvel, data a construção. Então, uma casa mais limpa, uma casa com mais desenhos do que revestimento, eu prefiro, porque eu sei que o cara vai demorar 2, 3 anos para fazer. A hora que ele for para a casa dele, a Moledo, por exemplo, que está em alta aí hoje, ela já está há uns 5 anos aí no mercado. Daqui, eu não dou mais 5 anos, já parou. Já virou a canjiquinha dos anos 90. O cara, se ele começar uma casa hoje, com o pensamento da Moledo, ele colocou a Moledo, quando ele for terminar a casa 3 anos, né? Uma média, uma casa grande. Morar e tudo mais. Ele vai entrar nessa casa e ele já vai olhar para ela com uma sensação de que já está numa época diferente. Putz. Então isso é uma coisa que o profissional tem que tomar muito cuidado, é um cuidado que eu tomo aqui, é exatamente esse, nos revestimentos. Quer ver uma palavra? Vou falar, não sei se eu vou me queimar ou não, mas eu vou falar. Revestimento 3D em parede. 3D em parede, Cara, esse já tem 10 anos já. Você vende casa, né? E eu sei que tem gente que faz casa e coloca isso hoje, aí você vai e passa o BO para você vender lá. Aí eu, como é que eu vou fazer com esse negócio? Né? E você sabe que você lembra do ponto que eu falei do vídeo? Que eu olho por trás do que a pessoa está falando, uma casa com ultra moderna, você olha lá no fundo, uma cozinha com 3D. Putz, né? Não fale.
Não fale. Né? Eu falo esse dos revestimentos e das coisas, e eu vejo que o imóvel, o tempo de venda dele como novo, é uma janela de uns 5 anos, que é isso que você está falando, que é o tempo da mudança das tendências. Da questão cíclica, muda, então, tudo por exemplo, muda. O ideal é você trocar de imóvel a cada 5 anos, se você não quiser ter uma... Porque daí o imóvel vai parar de valorizar? Não, o imóvel nunca para de valorizar. Só que aí a curva de valorização dele diminui. Começa a diminuir. Projeto comercial. Projeto comercial, eu vendo o projeto comercial, eu ajudo o cara a construir, na administração, ajudo ele a construir e ajudo ele daqui a um ano de novo. Daqui a um ano nós vamos mexer nisso, porque é mais rápido ainda, é mais líquido ainda esse pensamento. Sorocaba. Você vai num restaurante hoje, daqui um mês você vai voltar, daqui 2 meses você vai voltar. Aí você fica vendo aquilo, cansa. Inconscientemente cansa. E eu vou mudar de restaurante porque veio um novo aí. Aliás, tá vindo uma série de restaurantes novos aí, que eu assinei 2 deles, vão abrir agora essa semana. Masterchef. O do Masterchef vai ser ali na Barão? Na Barão Tatuí, assinado pela gente. E o Le Ruf também. Altíssimo padrão. Onde que é o Le Ruf? Le Ruf, Tânia Bulhões, aqui na rua João Wagner Veio. Sei. Lá no rooftop. Puto, lugar lindo, vai ser divulgado agora. Que legal. Acho que é hoje, né? Hoje começa a apresentação, porque ele vai inaugurar dia 10. Adoro comer. Adoro restaurante. Adoro coisa boa, né? Viajar, comer. Mas é isso, Samuel, eu acho que foi um bate-papo bom, que acho que abriu alguns canais aí para os nossos clientes entenderem. Os meus clientes são os seus clientes. Com certeza. Né? Com toda certeza. A empresa nosso escritório está aberto para o suporte que a gente falou aí para o seu escritório, para o seu ramo lá, como um desafio de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível para o nosso cliente. Né? Com certeza, eu acho que a gente tem que... Eu tenho aprendido cada dia mais, e todo mundo está falando mais, a gente ampliar o nosso ecossistema, né? Isso aí. Então, essa nossa correlação de negócios, a gente vai ampliar o seu negócio, vai ampliar o meu negócio, vai ampliar o negócio do vizinho. Todo mundo consegue crescer junto e entregar um serviço melhor. É isso aí. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que dê resultado, que as pessoas vão chegar perguntas para vocês a respeito da arquitetura, vão chegar perguntas aqui a respeito do ramo de vocês e nós vamos trocar essas informações aí, vamos torcer para que o nosso mundo melhore aí. Com certeza. Tá bom? Obrigado, prazer, viu? Obrigado, Valeu. Márcio.